Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, indicações de filmes e séries e resenha de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, antes de começar um vídeo aqui, eu quero dar só um recadinho rapidinho. Se vocês escutarem qualquer barulho de fora, por exemplo, criança brincando, são minhas sobrinhas brincando, tá? Do lado de fora, latidos de cachorro, enfim, qualquer barulho vindo de fora. Infelizmente, eu não posso controlar essas coisas, porque é aquilo, né? Ou eu gravo assim mesmo, ou não tem vídeo, né? Enfim. Bom, sempre às sextas-feiras, eu trago aqui pro canal os maiores casos criminais que aconteceram tanto aqui no Rio de Janeiro, como pelo Brasil e pelo mundo, que mais chocaram e que ficaram marcados para a história do crime. E o caso que eu trago hoje é de um crime bastante chocante que aconteceu dentro de uma sala de cinema do shopping Morumbi. Isso aconteceu no ano de 1999. Foi quando um rapaz que na época tinha 24 anos e era estudante de medicina entrou em uma sala de cinema armado com uma submetralhadora e saiu atirando contra a plateia. 3 pessoas morreram e 4 ficaram feridas. E o mais curioso é que o assassino teria escolhido a dedo o filme que iria assistir, porque o personagem principal ele também sofria de esquizofrenia, assim como esse rapaz também sofria. Então, ele não só escolheu o filme, como também premeditou o crime bizarro. Esse caso aconteceu no dia 3 de novembro de 1999 e esse é mais um vídeo do quadro Sextas Sombrias. Antes de eu narrar aqui sobre o crime e contar como que foi que aconteceu, eu vou falar aqui a descrição sobre o assassino, que por sinal era um rapaz esquisito e muito perturbado. O autor do crime foi Matheus da Costa Meira, que na época tinha 24 anos e era estudante do 6º ano de medicina. Ele nasceu em Salvador, capital da Bahia, onde inclusive a família morava, só que esse rapaz na época estava morando em São Paulo já havia 6 anos e estava inclusive estudando lá. Ele morava sozinho em um apartamento e estudava medicina na Faculdade de Ciências Médicas na Santa Casa de São Paulo, que inclusive era uma instituição bem conceituada. Ele era de uma família rica, era um rapaz que tinha tudo, estudou em bons colégios particulares. O pai dele, inclusive, era médico e vivia em Salvador, que é a terra natal desse rapaz. Quando ele foi morar em São Paulo, ele continuava recebendo o dinheiro dos pais para levar uma vida confortável. Até o momento do crime, ele recebia uma mesada de R$ 800. Mas, como eu falei antes, esse rapaz era esquisito e perturbado. Desde criança, ele fazia tratamento psiquiátrico porque ele havia sido diagnosticado com esquizofrenia, que é uma doença que faz com que a pessoa tenha surtos, psicose, paranoias e tem a sensação de que está ouvindo vozes ou sendo perseguido. E esses eram os principais sintomas que esse rapaz manifestava. Ele tinha a sensação de que estava sendo observado e perseguido o tempo todo e ouvia vozes. E não era só isso, ele também era o hacker da informática. Ele tinha o hábito de jogar em seu videogame jogos violentos, como por exemplo o Duck Nukem 3D. E além disso, ele tinha uma vasta coleção de softwares copiados de forma ilegal. Na casa dele foram apreendidos 4 computadores e mais de 1000 CDs virgens que ele usava para copiar softwares. Resumindo, ele era o pirata da informática.
Lá em Salvador, ele era conhecido por enviar vírus e conteúdos de pornografia a usuários do provedor de internet MagClinic. Ele fazia isso desde janeiro de 1997. Naquele ano, ele chegou até a ser procurado pela polícia por crimes de pirataria, mas não foi processado. E foi com o dinheiro da venda de softwares falsificados que Matheus comprou uma submetralhadora que, inclusive, ele utilizou no dia do crime. Apesar dele receber a ajuda financeira dos pais, ele nunca teve uma relação muito afetuosa com eles. Segundo a mãe dele, até os 13 anos ele era um garoto normal, só que a partir daí ele começou a apresentar sintomas de depressão e confidenciou para a mãe que queria se matar e que tinha depressão por não ter amigos. Então ele foi ao psicólogo, fez tratamento durante um ano. Só que depois ele só agendava atendimento em casos de emergência somente e quando necessário. Só que esse garoto, ele também entrava em estado de negação em relação à saúde mental dele, porque ele não queria mais aceitar o tratamento e nem as medicações. A situação piorou quando ele tinha 15 anos. Ele foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, só que a mãe, que era americana, não suportava o comportamento agressivo dele e então por isso ele retornou ao Brasil. A dona da agência de intercâmbio disse que Matheus precisava de ajuda. A situação era tão crítica que ele chegou a quebrar uma costela do pai e deu um soco no olho dele. Ele também chutou o joelho da mãe e agrediu ela porque achou que a roupa dele estava mal passada. Ele tinha mania de limpeza e de organização. Aos 16 anos, as coisas pioraram. Vários médicos foram procurados devido à gravidade da situação. Um deles disse que achava melhor que a família mandasse o garoto para algum lugar. Do contrário, algo de ruim poderia acontecer. Por isso, a decisão deles de morar em São Paulo foi encarada por todos como uma boa solução. Chegando lá, ele morou num pensionato, só que ele teve uma briga séria com o colega. Então, Matheus teve que sair de lá. Logo depois, ele se mudou para um apartamento. Lá, ele agrediu um porteiro do edifício. Depois, ele foi para outro prédio, onde ficou até a época do crime. Durante os 6 anos que ele viveu em São Paulo, ele não cultivou uma amizade sequer. Nunca foi visto com uma namorada. Quando ele andava pelos corredores da Universidade da Santa Casa de Misericórdia, onde ele cursava o 6º ano de medicina, ele sempre mantinha o olhar cabisbaixo. Ele era conhecido como um jovem tímido, calado, não mantinha contato com ninguém da faculdade e não tinha amigos. Só que 2 meses antes de acontecer o crime que ele cometeu, ele tinha parado de tomar um remédio que controlava os sintomas da esquizofrenia. Ele abandonou o uso de um medicamento chamado Zyprexa, que é o remédio utilizado no tratamento agudo e controle de sintomas de esquizofrenia, como a psicose. E ele não só parou com o remédio, como também passou a consumir drogas, como a cocaína. No momento em que ele foi preso, ele confessou na delegacia que comprava drogas constantemente. Essas drogas eram fornecidas por um mecânico com quem ele mantinha contato. Esse mecânico não só fornecia as drogas, como também forneceu a submetralhadora que esse rapaz, inclusive, utilizou no dia do crime, que foi o massacre dentro de uma sala de cinema do Shopping Morumbi. Ele tinha um comportamento bastante introspectivo, era visto andando sempre cabisbaixo, taciturno. O desempenho dele nos estudos também não era dos melhores. Apesar dele ter um perfil de nerd, ele era gordinho, usava óculos e também era muito tímido. Apesar disso, no primeiro ano da faculdade, ele até foi um aluno considerado excepcional, só que a partir do 2º ano ele foi apenas um bom aluno. A partir do 3º ele passou a ser medíocre, tanto que ele repetiu o 4º ano e fez apenas uma matéria do 5º e do 6º ano.
Inclusive, um ex-professor dele afirmou na época que se não fosse pela tragédia que ele causou dentro da sala de cinema, ele dificilmente seria lembrado, já que ele tinha uma atuação apática. Outro detalhe bizarro também é que Mateus pagava outros alunos para que eles cumprissem no lugar dele o plantão médico aos sábados e domingos na Universidade da Santa Casa. Quando ele foi descoberto, ele foi encaminhado ao Centro de Apoio Psiquiátrico da universidade porque foi constatado que ele precisava de tratamento urgente. Alguns dias depois, o estado de saúde mental dele piorou, então ele foi internado na Clínica Psiquiátrica Parque Juliette, que fica na Granja Julieta, que é um bairro nobre de São Paulo. O pai de Mateus, inclusive, naquele período, ele foi para São Paulo para acompanhar o tratamento do filho e, segundo ele, Mateus respondia bem, só que o pior ainda estava por vir. O pai de Mateus voltou para Salvador para resolver problemas pendentes e assim que o pai dele retorna, Mateus interrompe a medicação e não volta mais ao consultório de psiquiatria. E foi aí então que ele cometeu um crime bizarro no dia 3 de novembro de 1999, quando ele invadiu armado uma sala de cinema do shopping Morumbi e disparou contra a plateia. Na sessão, havia cerca de 60 pessoas dentro da sala de cinema. Era a última sessão do filme Clube da Luta, que é um filme protagonizado por Brad Pitt e Edward Norton. O filme contava a história de um vendedor de seguros perturbado psicologicamente que passa a frequentar um violento clube de combate. Na ocasião, o filme era inédito nos cinemas e, por se tratar de uma estreia, as cadeiras estavam quase totalmente ocupadas. O que ninguém poderia imaginar é que aquele momento de diversão, que era aquela sessão de cinema que parecia inofensiva, terminaria numa grande tragédia. Mateus chegou ao shopping por volta de 21 horas, então ele teve uma discussão com um segurança particular, porque esse rapaz chamou outro segurança para avisar que tinha uma pessoa alterada no banheiro. Daí o Mateus fala para ele: "Você toma anabolizante, isso é droga, vai te matar. Eu sou médico, sei o que eu estou falando." Daí ele foi para o cinema assistir ao filme, ele ficou só 15 minutos assistindo e logo então ele teve a sensação de que estava ouvindo vozes e sendo observado. Então ele, muito nervoso, se levantou, se dirigiu até o banheiro, ele tirou da mochila uma submetralhadora que ele tinha guardado ali e ficou se olhando no espelho. Então ele apontou a arma para a imagem dele no espelho e atirou. Ele disse em uma entrevista para a revista Isto É, depois do crime, que ele atirou contra o espelho para testar a arma, para que ele tivesse certeza de que a arma iria funcionar. Só que havia um detalhe nessa história. O Mateus, ele não sabia mexer naquela arma direito. A arma estava no modo intermitente, ou seja, ela só dava um tiro a cada disparo. O Mateus queria que a arma disparasse em rajadas, ou seja, que ela desse vários tiros, entendeu? Num disparo só. Só que ele não conseguia regular a arma dessa forma, para que os tiros saíssem em rajadas a cada disparo. Então ele decidiu voltar para a sala, ele sentou bem na frente, diante da tela mesmo, e efetuou o primeiro disparo para cima. Logo em seguida, ele caminhou até a segunda fileira e atirou contra a parede do lado oposto. Então, nessa hora, todo mundo entrou em pânico, as pessoas começaram a gritar e se jogar no chão para se proteger. E daí, o Mateus decidiu fazer o pior. Ele apontou a arma na direção onde havia a maior concentração de pessoas da plateia e efetuou vários disparos. No total, foram 8 pessoas atingidas e 3 delas morreram.
Até que chegou o momento em que o Mateus se atrapalhou com a arma em um momento de distração que ele teve. Então, algumas pessoas da plateia aproveitaram essa deixa e se jogaram contra ele para evitar que ele continuasse disparando, para evitar que mais pessoas fossem atingidas. O Mateus, naquela hora, não teve nenhuma reação, ele não ofereceu nenhuma resistência contra as pessoas que se jogaram em cima dele. E foi aí que os seguranças do shopping chegaram para conter a situação. A sorte mesmo é que, justamente por ele não saber manusear a arma direito, não ter conhecimento técnico para isso, ele errou a maioria dos disparos que ele efetuou, senão ele teria atingido muito mais gente. Agora eu vou citar as vítimas fatais dessa tragédia. Uma das pessoas que foi atingida pelos disparos morreu na hora. A vítima era uma moça, uma jovem que se chamava Fabiana Freitas. Ela tinha 25 anos e era fotógrafa. Ela foi atingida por 2 tiros no tórax, que foi fatal. E nessa hora, o namorado dela, que era produtor de cinema, ele se jogou contra ela na tentativa de protegê-la. E ele acabou sendo ferido por disparos no braço e no pé direito. Outra vítima que também faleceu era um analista de sistemas que se chamava Júlio Maurício Zaimares, que tinha 29 anos. Ele foi atingido na cabeça por uma bala que inclusive chegou a perfurar uma das lentes de seus óculos. Ele foi socorrido, levado ao hospital, mas infelizmente ele não resistiu e morreu após 5 horas do fato ocorrido. A terceira vítima fatal era uma publicitária que se chamava M. Luísa Jatobá Vadaz. Ela tinha 44 anos e faleceu no dia seguinte no Hospital Albert Einstein. Mateus foi levado para a delegacia seccional sul, no Brooklyn. Lá ele contou que ouvia vozes que mandavam ele matar pessoas. E ele também confirmou que comprava drogas constantemente. Na residência dele foram apreendidos vestígios de crack, mais de 300 cápsulas de submetralhadora e 4 papelotes com pelo menos 1 grama de cocaína cada um e 33 pacotes vazios. No dia 11 de novembro, foi constatado em um laudo de exame do ML que Mateus estava sob efeitos de cocaína no dia do crime. O próprio Mateus também contou depois que já estava pensando em cometer um crime assim havia 7 anos. Ele já possuía uma pistola 380, só que ele optou por uma arma mais pesada para cometer o massacre do cinema. Ele pagou R$ 5.000 a um traficante de drogas por uma submetralhadora americana Cobra M-11/9 calibre 9mm. O pai do Mateus, na época, lamentou pelo ocorrido. Na época, o pai disse o seguinte: "Eu sei que outros pais perderam seus filhos, mas meu filho fez isso porque estava fora de si." Na delegacia, ele perguntou ao filho como ele estava. E o Mateus, com toda a frieza do mundo, respondeu ao pai que estava tudo bem. Já os familiares e amigos das vítimas ficaram inconformados pelo que aconteceu e afirmaram que Mateus não deveria ser considerado apenas um cara doente, mas sim um monstro, um assassino e que ele deveria pagar pelo que fez. Em entrevista à revista Veja, Jorge Palermo, que é um professor de psiquiatria e criminologia e um dos maiores estudiosos dos loucos que matam, afirmou que Mateus tem um perfil que se aproxima ao de assassinos em massa dos Estados Unidos. No dia 19 de novembro, o Ministério Público denunciou Mateus à Justiça por 3 homicídios, 4 tentativas de homicídio e por ter colocado a vida em risco de outras 15 pessoas, de acordo com o número de balas restantes da submetralhadora. O mecânico que forneceu a arma para ele também levou parte da acusação. No dia 29, Mateus foi interrogado pelo primeiro tribunal do júri, mas ele decidiu não responder às perguntas. Só que, anteriormente, ele afirmou para a polícia que ele cometeu o crime para se livrar das vozes que ele ouvia, as vozes que mandavam ele matar alguém.
Mateus foi inicialmente condenado a 120 anos e 6 meses de prisão por matar 3 pessoas, tentar matar outras 4 e colocar em risco a vida de outras 15 pessoas. Só que em 2007 a pena foi reduzida para 48 anos e 9 meses. Porém, a legislação brasileira possui na prática como pena máxima permitida 30 anos. Em 2009, a pedido da família, ele foi transferido da Penitenciária 2 de Tremembé para a Penitenciária Lemos Brito, em Salvador, na Bahia. Lá, no dia 8 de janeiro daquele ano, ele tentou matar um colega de cela. Na ocasião, ele utilizou como arma uma tesoura que é utilizada para atividades artesanais e com ela ele desferiu um golpe na cabeça de um de seus 2 companheiros de cela. O penitenciário foi atendido no centro médico e liberado logo em seguida. Mateus foi atuado por tentativa de homicídio e transferido para outra cela na unidade prisional. Em 2011, a Justiça da Bahia, por meio do júri popular, absolveu Mateus da acusação da tentativa de homicídio contra o colega de prisão. Foi defendida a tese, defendida pela promotora do caso, que o Mateus estaria isento de pena por sofrer de doenças mentais atestadas por laudos médicos. E com tal decisão, Mateus foi encaminhado para o Hospital de Custódia e Tratamentos de Salvador, onde ele permanece até hoje. Então, gente, esse foi o caso que eu trouxe hoje, né, que é uma história bem triste, né? Eu, quando fui pesquisar sobre essa tragédia, eu fiquei muito comovida, fiquei triste também pelas pessoas que morreram, não só pelas vítimas, mas também pelo crime em si, que foi muito chocante, né? Imagine você ir para um cinema, assistir a um filme que, para muitas pessoas não tem nada demais, aí entra um cara armado com uma submetralhadora que vai atirar contra a plateia. É uma coisa horrível, né, gente? E uma coisa também que eu acredito que leva muita gente a questionar, que um cara, né, que era estudante de medicina, ele estava se especializando, estudando uma profissão que salva vidas, né? Aí, de repente, ele vai cometer um crime tão bizarro e tão cruel, né, gente? E ainda por cima, ele era um cara de família rica, um cara que tinha tudo. Olha, eu, na minha opinião, eu não tô aqui para julgar ninguém não, tá? Mas, assim, na minha opinião, eu acho que foi muita negligência da família eles terem deixado o Mateus morar sozinho em São Paulo, entendeu? Eu até entendo que foi uma recomendação dos médicos, do psicólogo, que ele fosse se mudar para algum outro lugar para evitar que algo pior acontecesse. Mas, poxa, o cara sair da Bahia e morar em outro estado sozinho em um apartamento, eu acho assim que foi muita imprudência da família, entendeu? Eu acho que, no mínimo, eles deveriam ter mandado algum parente para acompanhar ele, para saber, né? Assim, para acompanhar o estado de saúde dele, entendeu? Para que dessa forma talvez evitasse que ele cometesse, né, esse crime que ele cometeu, entendeu? Essa é a minha opinião, tá? Até porque o Mateus, assim, era um cara que, por si só, que por conta própria, ele não queria mais saber de tratamento médico, já não estava mais nem aí para isso, ele estava até consumindo drogas, já comprado até uma arma, gente. Então, por isso que eu acho que foi muita imprudência da família eles terem deixado ele viver sozinho em São Paulo, entendeu? Se fosse um filho meu, eu não ia confiar de jeito nenhum. Mas enfim, essa é a minha opinião e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, gente, é isso. Se vocês puderem divulgar o meu canal, eu agradeço muito. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!